pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast Viver Comunidade. Eu sou a Júlia. E eu sou o Thiago e nós somos aprendidos aqui do Instituto Adamar. Estamos aqui com a nossa convidada super especial, Denise, coordenadora do Instituto Adamar. Oi, pessoal. Então, Denise, conta pra gente assim, de como surgiu o Instituto, a história dele. Bom, nós inicialmente começamos com projetos sociais que ainda não estava constituído numa organização. Então a gente buscou algumas iniciativas que nós vimos que naquela ocasião eram importantes para a região, onde nós tivemos aí a parte de aprendizagem, que foi a nossa primeira iniciativa, e depois nós começamos a ter alguns cursos, brincadeiras com as crianças da região também, e nós não tínhamos um lugar próprio. Nós emprestávamos o salão paroquial aqui do bairro, e com o passar do tempo nós, obviamente fomos crescendo e sentimos necessidade de ter um espaço. Tivemos um espaço que a gente alugou numa chácara por 10 anos e depois disso a gente foi consolidando aí, naquela ocasião, fazendo hoje 16 anos de instituto, foi quando nós decidimos ter uma organização sem fins lucrativos para que favorecesse termos parceiros, firmar parceria com o poder público e buscar outros mecanismos aí da gente poder fazer captação de recursos. Como coordenadora, quais os maiores desafios que você enfrenta? Nós somos uma empresa como outra qualquer, com dificuldades, muitas vezes os nossos clientes todos, são as crianças e suas famílias. Nós temos profissionais das mais variadas áreas, nós não visamos lucro, mas nós temos despesas bastante expressivas. Então, na medida com que a gente vai crescendo, as necessidades são sempre maiores do que a gente consegue ter naquele momento. Acho que o maior desafio está de conseguir chegar num equilíbrio em relação às nossas necessidades e aquilo que a gente consegue captar enquanto recurso humano ou mesmo financeiro. Como foi a transição, como era na chácara, da chácara para aqui o espaço que é hoje? Como foi? Como aconteceu? Nós, naquela ocasião, nós já éramos instituto e nós pensávamos em construir um espaço próprio. Chegamos a buscar uma empresa para desenhar para a gente, fizemos todo o descritivo, estávamos entrando com esse pedido de construção na Prefeitura de Londrina e nós teríamos um espaço construído na Associação de Funcionários, que ficaria ali funcionando o Instituto Adamar. E naquela ocasião nós tivemos a informação que houve a abertura de um edital por parte do Conselho da Criança e Adolescente, disponibilizando esse espaço público para atender crianças e adolescentes, que era já o nosso público. Então, nós levamos para a nossa diretoria a possibilidade de ou construirmos, que a gente não saberia quanto tempo levaria até termos o nosso próprio espaço ali, ou nós reformaríamos aqui e pleitear, e fazer o pleito de nós assumirmos esse espaço. A gente acabou optando por ocupar esse espaço, onde foi tramitado mais de ano um processo em várias secretarias envolvidas, a Câmara de Vereadores, para que a gente tivesse um decreto que nos permitisse a cessão de uso e estamos aí desde então. Sim. E conte um pouco pra gente como que as oficinas foram desenvolvidas. Quando nós estávamos ainda nas chácaras, nós percebíamos que naquela ocasião nós tínhamos só a brinquedoteca enquanto uma oficina e que nós queríamos ter mais atividades para poder ocupar e distribuir melhor as crianças por idade, por atividade, e com isso a gente foi buscando outras possibilidades. Aí a gente buscou o futebol, danças urbanas, a gente começou também com musicalização e dentro disso a gente foi tendo adesão, separado por idade e foi crescendo, foi tomando um corpo aí, e quando nós viemos para cá, com um espaço bem maior do que nós tínhamos, favoreceu a adequação nas salas, para que a gente pudesse oferecer mais atividades e com isso a gente conseguir ter mais crianças participando do Instituto também.
Legal. E o que você diria sobre o impacto do Instituto na vida das crianças aqui que participam? Assim, é claro que mais do que nós falarmos, né, a própria criança que foi crescendo ou as próprias famílias conseguem expressar isso melhor do que nós. Mas, né, vivenciando todo esse período no Instituto, a gente vê assim um espaço que foi criado para contribuir para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, no sentido deles perceberem que eles são protagonistas da vida deles e que se eles enfrentam alguma dificuldade, talvez quando menor, eles podem fazer essa ruptura, eles são capazes de fazer isso tudo. E a gente poder oferecer linguagens, né, como dança, canto, teatro, ou mesmo a construção de jogos com a sucatoteca, ou o esporte que a gente tem também, isso tudo contribui para que ele possa ir se construindo enquanto cidadão. Então, assim, dele conseguir defender as suas ideias, dele conseguir colocar uma proposta, de repente dele ser um empreendedor lá na frente, contribuir com este processo, para esse desenvolvimento, é algo bastante satisfatório, e a gente já teve muitas pessoas que verbalizaram isso pra gente. Então a gente, né, consegue acreditar que se a gente tem busca, tem procura, né, existe sempre esse desejo de estar aqui conosco, isso significa que a gente está trilhando um caminho bacana. Sim. Entrando nesse assunto, qual a melhor satisfação quando você vê toda a história do Instituto nesses 16 anos? Acho que são pessoas ainda que permanecem ainda nesse contato conosco e que a gente vai acompanhando todas essas conquistas que eles vão trilhando nas suas vidas. Então, assim, essa evolução, né, que a gente acaba vendo é uma maneira da gente falar, nossa, poxa vida, de alguma maneira eu participei, eu contribuí para essa história de vida, né? Eu acho que a satisfação é a gente poder entender que de alguma maneira, né, alguns mais, outros menos, né, mas que de alguma maneira a gente consegue contribuir para esse desenvolvimento. Eu acho que acreditar no desenvolvimento das pessoas e que é possível fazer, né, uma diferença aí, acho que essa é a maior satisfação que a gente tem. E para finalizar, para aqueles que têm o desejo de participar do Instituto, qual é a idade, o que é preciso para entrar aqui? Bom, antes de mais nada a gente precisa ter a vaga, né? Então, havendo a disponibilidade de vagas, a gente hoje tem atendido crianças de 6 até 12 anos com as oficinas de ludoteca, sucatoteca, dança, né, com street dance e balé, contação de histórias, teatro, capoeira, futebol, musicalização. E nós temos ofertado também uma oficina que a gente chama de Programa Eureka, que nasceu do ano passado para cá, quando a gente fez uma readequação das crianças, né, na formação dos grupos, onde nós vimos a necessidade de fazer um preparatório para a aprendizagem, seja conosco, né, que também temos a aprendizagem, que daí são adolescentes de 16 a 18 anos, ou com outras instituições também que ofertam essa proposta. Porque a gente vê muita necessidade de contribuir para que eles possam entender que se a gente se conhece, se a gente conhece o outro, se a gente sabe como nós podemos trabalhar juntos, a gente consegue ter um desempenho na vida profissional também, não só na pessoal, muito positivo. Então, se a gente conseguir também fazer com que a gente desperte este adolescente para isso, a gente também, de alguma maneira, vai contribuir lá na frente, talvez para o desejo dele ser nosso aprendiz, ou mesmo de algum outro lugar. Então foi isso, Denise. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Sim, foi uma conversa muito legal que a gente teve aqui. Obrigada por ter comparecido. Eu que agradeço essa possibilidade de compartilhar com vocês um pouco da nossa história,
né? Vocês estão conosco aqui na aprendizagem, mas de alguma maneira nós temos aí alguns casos de jovens que já participaram aí dessas oficinas e isso é muito bacana, né? A gente poder compartilhar com outras pessoas. Obrigada, pessoal, quem nos segue aí. Né? Não esqueçam de seguir o @Instituto Damar nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. E fiquem ligados nos próximos episódios do podcast. Tchau, tchau.